Palavra de Deus para nossas vidas hoje se encontra no livro de João, evangelista João, apóstolo João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8, que vai dizer assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que palavra tremenda! Que palavra tremenda, irmãos! A palavra vai falar sobre um novo nascimento. E como narrativa desse texto, a Bíblia vai falar de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um membro do Sinédrio, principal entre os judeus, intérprete da lei, doutor. E o Sinédrio era uma espécie de uma assembleia composta por 70 homens. E esse homem, muito culto na sua época, um dos principais doutor da lei, intérprete, esse homem ele vai ter com Jesus à noite. E no versículo 2 ele diz assim: Rabi, bem sabemos que és mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Se Deus não for com ele. Nicodemos aqui ele reconhece a posição de Jesus como mestre e a sua autoridade. Como ele reconhece isso? Como ele reconhece a posição de Jesus como rabi, como mestre, e como ele reconhece a autoridade que Jesus ele tem? Através dos sinais. Através dos sinais. Mas o interessante de tudo isso, que antes de Nicodemos conhecer Jesus através da sua autoridade, através da sua sabedoria, Jesus reconhecia Nicodemos. Jesus já conhecia Nicodemos. Jesus conhecia o íntimo daquele homem. Jesus, ele, da mesma forma que conhece Nicodemos, que conhecia Nicodemos, Jesus também ele nos conhece. Ele sonda os nossos corações, ele esquadrinha os nossos pensamentos. É o que está escrito na sua palavra, né? Ele vai dizer que ainda que nós estivéssemos informes no ventre da nossa mãe, ele diz que ele já nos conhecia. Ele já nos contemplava. É esse o Deus que nós servimos. E o interessante é que Nicodemos, quando ele vai ter com Jesus à noite, Nicodemos ali está em busca de ensino, de conhecimento. Mas o interessante é que Jesus ele dá uma resposta totalmente diferente àquilo que Nicodemos estava esperando. Jesus ele diz assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. A verdadeira necessidade de Nicodemos ali, sabe o que era, amigo ouvinte? Era passar pelo novo nascimento. Essa é a real necessidade da humanidade hoje, das pessoas que não têm Jesus. Essa é a real necessidade das pessoas hoje que não conhecem Cristo, que precisam conhecer Cristo. E para conhecer Cristo, elas precisam passar pelo novo nascimento. Elas precisam nascer de novo. E como é esse processo desse novo nascimento? O novo nascimento, meu querido, o novo nascimento, minha querida, ou sabe o que significa para nascer de novo? O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo de Deus.
Porque no versículo 5, ele vai dizer assim, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, olha aí, e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí no versículo 6 ele vai dizer assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. 7, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, um novo nascimento, meu querido ouvinte, ele é uma obra do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que começa a obra do novo nascimento na vida de todas as pessoas que aceitam Jesus como Salvador da sua vida. No livro de João, no capítulo 14, versículo 16, ele diz assim, ó, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Ou seja, igual a Jesus. Esse Consolador está falando um ajudador. É o Espírito Santo que vai nos ajudar. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo de Deus, ninguém pode nascer de novo. Porque o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo de Deus. João, no capítulo 16, verso 7, verso 8, diz assim, todavia vos digo a verdade que vós convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá. Ao versículo 8, o que eu falei para você. E quando ele vir, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vir, ele vai convencer o mundo, as pessoas, do pecado. E o Espírito Santo já está entre nós. O Espírito Santo já está entre nós. E não tem como uma pessoa passar por esse novo nascimento sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai convencer as pessoas da sua condição de vida, do seu pecado, de como elas estão diante de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai mostrar para essas pessoas que ainda não conhecem Ele, como elas se encontram. É como se elas olhassem para um espelho e elas refletissem a sua imagem, de quão pecadoras elas estão, de quão distante elas estão, e o Espírito vai mostrar o plano salvífico, o plano de salvação, a vontade de Deus revelada no Espírito Santo para a vida delas, e elas, abrindo o coração, para que o Espírito Santo de Deus faça esse mover, elas vão passar pelo processo do novo nascimento. Passar pelo processo do novo nascimento. Atos capítulo 2, versículo 37, diz assim, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tanto quanto Deus nosso Senhor os chamar. Ou seja, a promessa do Espírito Santo de Deus estava relacionada aos filhos, ou seja, ao povo de Israel, aos judeus. Aos filhos dos judeus, o remanescente. E essa promessa do seu Espírito, ela se estende, ele vai dizer, a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E hoje o Senhor está te chamando, meu irmão. Hoje o Senhor está te chamando, minha irmã. Ele está te convidando
para você experimentar esse novo nascimento, para você experimentar essa nova vida em Cristo Jesus, para você experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus para a sua vida hoje. Mas para que você venha experimentar essa vontade, que é boa, perfeita e agradável de Deus, você precisa nascer de novo. Nicodemos, ele precisava nascer de novo. O verdadeiro nascimento é uma obra do Espírito Santo de Deus. O novo nascimento, meu querido ouvinte, é uma ação do amor de Deus. É uma ação do amor de Deus. O livro de João, aqui no capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que tenha a vida eterna. O livro de Efésios, capítulo 2, vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra, para que nenhuma pessoa venha se gloriar. Ou seja, entenda isso hoje, que o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo, o novo nascimento é uma ação do amor de Deus. Portanto, é necessário nascer de novo. Passar pelo processo do novo nascimento. Para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Recebe essa palavra hoje. Que ela venha cair no seu coração como uma semente, e que o nome do Senhor, ele venha ser glorificado através das nossas vidas. A paz e a graça do Senhor Jesus.